O livro Um Exu em Nova York, editado pela Palas Editora em 2018, venceu na categoria Contos o prêmio da Biblioteca Nacional 2019. Ele tem 19 contos e segue as temáticas que são muito caras para o povo negro brasileiro: o racismo estrutural, a influência das religiões de matriz africana, o cotidiano do negro nas ruas, no trabalho, no terreiro, a narrativa de um passado não tão distante de escravização, que ela traz para o presente e mescla muito bem. A Cidinha tem a capacidade de trazer o passado para o presente e misturar, né, numa linguagem muito multicultural, né? A exemplo do conto que a gente leu na aula anterior, do livro Cada Tridente em Seu Lugar, o conto Um Dublê de Ogum. Agora, o fato de ela ter escolhido a entidade Exu para dar título para o seu livro parece que tem a ver com o fato de que os espaços que estão aí representados nos contos, pode ser Minas, o Brasil, por exemplo, pode ser Nova York, alguns contos se passam em Nova York. Ou seja, ela escolhe o orixá mensageiro, que é responsável de levar as informações dos homens para os orixás e trazer. É o orixá da comunicação e da linguagem, Exu. A gente percebe muito claramente no livro que existe esse trânsito mesmo das personagens nos espaços urbanos, tanto do passado quanto do presente. Eu escolhi o conto Manda-Chuva para a gente ler porque eu acho que é um dos contos que traz de forma muito assertiva a perspectiva da sexualidade entre a Casa Grande e as senzalas. Na época da escravidão, os negros não eram apenas usados como máquina de trabalho, eles também eram máquina de sexo. A sexualização do negro, desde a colônia até o presente, foi tema de alguns estudos, de alguns ensaios, como o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, o Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, e a própria Lélia Gonzalez, uma grande pensadora negra brasileira, retomou esses temas a partir do conceito da mulata, a mulata sexualizada, a serviço do erotismo dos homens. No conto, o Nicásio é um escravo reprodutor. A função dele é transar com as negras da fazenda ou também de outras fazendas. Né? Nesse caso, ele é alugado para ser uma espécie de reprodutor e criar novas peças de trabalho. E olha que interessante trazer essa perspectiva para o ponto de vista da ficção. Ele é escravo de uma viúva, recém-viúva. O enredo se passa dentro da casa grande. A Maria Filipa, que é uma escrava doméstica, arma um plano com o Nicásio para que ele caia nas graças da patroa, que está sem marido, portanto sem sexo, transe com ela, engravide-a de um negro e depois eles fogem para um quilombo. É importante que vocês leiam e percebendo como a Cidinha trabalha com os elementos do vocabulário da animalização. Mas será que a patroa cai nas graças do Nicásio? Ela engravida? E o que acontece depois? O plano deles dá certo? Aí vocês precisarão ler. O segundo conto, chamado Válvulas, é curto e ele tem uma prosa poética bem interessante, que eu acho que funciona muito bem aqui nesse tipo de narrativa curta. O foco narrativo é em primeira pessoa, narrador, personagem. É uma escultora que faz uma denúncia que tem a ver com charlatões das religiões. E ela cruza aqui dois exemplos dessa charlatanice. Um, uma espécie de curandeiro, pai de santo, e o outro, um pastor evangélico. E a denúncia tem a ver com o fato de que esses líderes religiosos falsos se aproveitam da fragilidade dos fiéis para se apropriar de sua alma, do seu espírito e do seu corpo, inclusive, porque o conto trabalha também com o aspecto da sexualidade.
Agora, uma coisa interessante a respeito de quem assina as orelhas do livro. Duas autoras que nós já estudamos na disciplina, a Natália Borges Polesso e a Maria Valéria Rezende. O que mostra que essas escritoras, mulheres contemporâneas, se apoiam, se ajudam, se leem, sobretudo. O texto da Natália Borges Polesso, ela diz que sente um profundo respeito por aquilo que desconhece e por isso mesmo admira. E a Maria Valéria Rezende coloca em questão aquilo que a gente já tinha discutido na disciplina. Diz assim: a Cidinha não distribui explicações para amortecer o desafio ao leitor. Sem aspas nem itálicos, integra um vocabulário e símbolos que cremos desconhecer, embora nos cerquem, expressão de nossas origens mais profundas, dos mistérios de cada um, nossos sonhos, medos, perigos, nossas forças e aspirações. Ou seja, o leitor precisa ir atrás de elementos que são da cultura africana, da diáspora, para poder entender muito desses contos que a linguagem simples esconde e apenas sugere. Mas, por exemplo, o livro Cada Tridente em Seu Lugar, ele vem com um encarte do tipo daqueles encartes dos livros paradidáticos para se trabalhar no ensino médio. Dá um resumo de cada conto, além de apresentar uma espécie de explicação prévia. Já o Exu em Nova York apresenta um glossário com palavras, termos, expressões afro-brasileiras que aparecem no livro. Para finalizar, eu queria sugerir uma leitura para quem quer mergulhar nessas categorias de investigação de textos de autoria negra e que desconhece parte dessas vivências, porque a educação pouco trabalha com isso. É um livro do Luiz Rufino chamado Pedagogia das Encruzilhadas,